Método Mapas, professor Vlad na área. Hoje, com alguns minutinhos de atraso, peço desculpas, mas vamos em frente. Você que estiver assistindo essa live aqui no Instagram, seja muito bem-vindo. Quem assistir essa live no YouTube, deixa aí comentários, deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente. Quem estiver ouvindo no Spotify, segue as mesmas recomendações de curte, compartilha, faz tudo o que for possível aí, tá bom? Bom, para a gente começar essa live, a gente vai fazer um bate-papo a respeito da importância que é contratar, ou a importância, como reconhecer um jeito de contratar e qual a importância de contratar o serviço de um personal trainer. Assim como o personal trainer, a gente tem o hábito de contratar, por vezes, um médico qualificado, por vezes buscar um atendimento psicológico qualificado, buscar outros profissionais da área da saúde com tamanha qualificação. E, em linhas gerais, ter esse profissional de qualidade ao nosso lado, ele tem um motivo muito especial. E esse motivo especial diz muito sobre o quanto você está disposto a realmente reconhecer o mais importante investimento que você tem que fazer na sua vida, que é o investimento relacionado ao tempo. Por que relacionado ao tempo? Quando a gente entende que a nossa vida ela é baseada no tempo, porque o único patrimônio que você tem de fato é como você vai usufruir do tempo que você tem na vida. Esse é o único patrimônio, todo o resto está dentro disso. Então, saber prestigiar, analisar, cuidar do seu tempo é muito importante. E, para que você tenha mais tempo, em linhas gerais, você precisa estar bem. Porque quando você está bem, você tem um máximo aproveitamento do tempo. Bruno Yamamoto, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Ou seja, como é que eu faço para realmente ter o máximo aproveitamento do meu tempo? Afinal de contas, a gente conseguir ter mais tempo, eu acho que é a grande moeda que a humanidade hoje está correndo atrás. E essa gestão de tempo diz muito sobre o que eu faço com a minha saúde para que eu tenha, então, mais tempo ao longo do tempo. Aí eu estou falando de longevidade, estou falando de uma saúde maior agora, olhando lá na frente. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho 3 filhos. Eu queria que pudesse ver meus filhos crescer, estar bem de vida, por vezes ter sua família, enfim. Só que para eu conseguir ter tudo isso que eu almejo com os meus filhos, o que eu estou investindo hoje? Para que eu possa, por vezes, ter uma condição mais longeva, olhar um pouco mais à frente. E, de novo, nós vamos bater nessa tecla. As pesquisas mais importantes relacionadas à saúde, qualidade de vida e, por consequência, possível longevidade, as pesquisas que mais falam disso, têm como pilar principal a análise relacionada aos relacionamentos, as pessoas que você tem próximo de você por algum motivo. Então, por exemplo, tem um brother que está aí que é o Bruno Yamamoto, que entrou aqui na live do Instagram e ele está assistindo. Ele é um brotherzaço, irmãozão oriental, ele é oriental. Ele está lá na Austrália, mas eu sei que se ele passar a mão no telefone e falar, Vlad, deu ruim aí com a minha mãe, preciso de um suporte. Cara, ele sabe que prontamente eu vou estar lá para atender a mãe dele o mais rápido possível, na medida das necessidades dela. Então, isso chama rede de apoio. Então, o mais importante pilar relacionado à saúde, qualidade de vida e longevidade são os nossos relacionamentos. Que sejam relacionamentos salutares, relacionamentos saudáveis. O que isso tem a ver com contrato ou não um personal trainer? Vocês vão entender. À medida que o nosso segundo pilar mais importante da saúde está relacionado ao movimento, está relacionado a se exercitar, então o primeiro pilar da saúde, da qualidade de vida e da longevidade, relacionamentos. Segundo pilar, prática regular da atividade física, ou seja, movimentar-se de forma regular. Quando eu junto esses dois, é fundamental eu compreender que as pessoas, então, que fazem parte da minha rede de relacionamento, rede de apoio, passa a mão no telefone 3 horas da manhã, o cara vai te dar suporte. Rede de contato, rede de relacionamento, rede de influência, não necessariamente é uma rede de apoio. Então, vou dar um exemplo. Seu ambiente de trabalho é uma rede de relacionamento, é uma rede de influência, mas não necessariamente você conta com as pessoas que você trabalha por uma emergência. Então, é uma rede de relacionamento, é uma rede de influência, ok?
Então, o segundo pilar que diz sobre saúde e longevidade é a prática regular do exercício. É aí que surge, então, um momento de um relacionamento de influência que vai potencializar dois pilares ao mesmo tempo. Então, à medida que eu tenho condições de me relacionar, de estar próximo de um profissional da área de educação física, que aí começam os critérios, o que define se esse personal aparentemente vai ter condições de me atender, quais são os critérios que eu devo levar em consideração. A palavra consideração, na etimologia da palavra, ela é muito bonita, dá uma olhada aí. Etimologia da palavra consideração, depois vocês dão uma olhada, não vou falar, fica para vocês aí uma busca. Considere que na minha rede de relacionamento de influência, eu ter um profissional que se chama personal trainer torna esta pessoa uma pessoa muito importante no que diz respeito à minha saúde. Por quê? À medida que eu tenho essa pessoa do meu lado, e aí ele vai te orientar com os exercícios, ele vai se preocupar se você está realizando a alimentação correta, ele vai se preocupar se você está dormindo pelo menos as 8 horas, 7 a 8 horas que são necessárias, ele vai se preocupar como é que está seu nível de estresse, e por vezes ele consegue ser um personal com uma visão sistêmica, de fato ele vai te levar para um outro lugar de saúde, para um outro nível de saúde e qualidade de vida. Agora olha só, como eu defino então a contratação de um personal trainer? Afinal de contas, o pilar do bate-papo hoje é esse. Por que eu deveria contratar um personal trainer? Por que eu deveria ter um profissional da saúde ao meu lado com esta qualidade? Eu já dei duas situações importantes. Primeiro, ele vai ser uma rede de influência, ele vai ser um contato, um relacionamento de influência. Ele vai mobilizar você na direção dos bons hábitos, pelo menos eu espero. Aí tu vai contratar um personal trainer que é cachaceiro, que é baladeiro, que é... Aí ele é uma rede de influência péssima para você. Então cuidado na hora de contratar um personal trainer. E segundo, ele vai trabalhar no segundo mais importante pilar da saúde e da qualidade de vida, que é no que diz respeito ao movimento. Aí começa a atenção que eu devo ter a respeito dessas competências desse personal. Como eu defino as competências? Então, a primeira coisa é um critério técnico, né? O critério técnico jurídico, ele está habilitado ele tem uma habilitação, igual a habilitação para dirigir carro, né? Ele tem uma habilitação reconhecida para te atender, e isso diz sobre o Conselho Regional de Educação Física. Então ele tem o seu CREF, o seu registro no Conselho Regional de Educação Física, CREF, Conselho Regional de Educação Física, CREF. Ele tem o seu registro no CREF? Pois é, se você vai contratar um personal, você precisa verificar isso. Afinal de contas, essa é a habilitação. Ter a habilitação já diz que ele é capaz de te atender? Aí é outra pergunta. Então vou dar um exemplo. Eu atendo o seu Haroldo. O seu Haroldo tem 86 anos e passou por 3 cirurgias cardíacas, não recentes, mas não faz muito tempo. Acho que em um intervalo de 2 anos aí ele fez 3 intervenções cardiovasculares. Então ele é um candidato potencial, infelizmente, para uma doença cardiovascular. Ele tem um agrupamento de remédios, ele tem um regime medicamentoso muito severo, em virtude da circunstância que ele passou. Ele tem além disso, ele tem algumas limitações osteoarticulares, né? São limitações nas articulações, nas dobradiças. Então ele tem um desconforto importante no ombro esquerdo, que é uma artrose importante no ombro esquerdo. Ele tem uma artrose importante nos 2 joelhos e tem uma artrose importante na coluna lombar. Na coluna lombar, a gente diz que é praticamente uma compactação das vértebras, praticamente não tem espaço para o trabalho das vértebras. Então já tem um completo achatamento e um pressionamento dos discos, está bem comprometido. Então é bem sensível. Então atender o seu Haroldo propõe para o profissional que vai atendê-lo ter as competências em relação a hipertensão arterial, diabetes, doença cardiovascular. Eu estou falando das doenças com relação às características do seu Haroldo, tá? Desse meu aluno. Limitações osteoarticulares, que são as artroses que ele apresenta. 2 joelhos, coluna e ombro esquerdo. Junto disso, tem 86 primaveras.
Então ele tem as características do idoso em vários dos aspectos físicos, mentais, né, psíquicos e cognitivos de uma pessoa de 86 primaveras, e tudo isso está num pacote. E eu preciso ter o cuidado e habilidade de atendê-lo. Eu devo estar com ele em torno de 1 ano já, ou próximo disso, talvez. E aí, atender o seu Haroldo são as competências que você precisa garantir que esse seu personal tenha. Então, vou dar um outro exemplo. Vou atender um atleta, por exemplo. Então, eu tenho alguns alunos que querem correr provas mais longas. De novo, eu tenho habilitação? Tenho, eu tenho o meu CREF. Eu tenho competência para atender esse aluno em relação aos objetivos dele, correr uma meia maratona, 21 quilômetros, montar uma sequência de treino para fazer com que ele evolua em direção a correr os 21 quilômetros. Então percebe que construir essa competência é tão ou mais importante do que apenas ter habilitação. Ok? Por que que isso é fundamental que a gente construa esse entendimento? Hoje, você ter um personal trainer que te oriente de forma correta, eu posso te garantir que ele vai encurtar o tempo do resultado que você vai ter. Por que encurtar o tempo? Se esse personal tem as devidas competências, se esse profissional da área da saúde, esse personal trainer tem as devidas competências, ele vai fazer com que você, a cada movimento, você realmente esteja explorando a sua melhor condição. Por que que isso é importante? Vou dar um exemplo aqui bem prático. Imagina que você tem uma rotina de exercícios e é sugerido para você por algum profissional, seja ele qual for, que você faça uma caminhada todos os dias de 20 minutos. Afinal de contas, para quem não faz nada, caminhar 20 minutos todo dia já é uma grande vitória. Aí tu começa a caminhar 20 minutos todo dia e fala, bom, estou exercendo aquilo que me foi sugerido. Estou realizando, estou executando aquilo que me foi sugerido. Porém, uma caminhada de 20 minutos, nos primeiros dias, talvez você sinta algum desconforto. Na segunda para a terceira semana, você começa a sentir que está tranquilo. Depois de um mês, bem honestamente, começa a ficar fácil. O que está acontecendo ao longo desse processo? A gente chama de adaptações, os ajustes, os ganhos dos sistemas, do funcionamento do nosso organismo, das batidas do coração, da nossa respiração, da nossa musculatura, ele vai ganhando competência, vai ganhando inteligência, vai ganhando capacidade. Se ele ganha capacidade, depois de 3, 4 semanas, aquela mesma caminhada já não vai gerar tantos ganhos. Você já começa a ficar num lugar onde, se não houver uma exigência um pouco maior, você não vai ganhar mais nada. E parece que isso é um jeito de olhar o exercício físico. E está tudo bem. Se você consegue manter essa regularidade desse exercício todos os dias da sua vida, por 20 minutos, naquela qualidade, você vai levar uma vida muito boa, bem obrigado, por um longo tempo, naquela condição. Agora, se eu preciso melhorar essa minha condição, porque isso diz sobre a minha saúde. Se eu preciso melhorar essa minha condição, porque isso diz sobre uma poupança de músculo, uma poupança de saúde, aumentar as minhas reservas de energia para os anos que virão, talvez aquela caminhada por si só ela passe a ser insignificante. Então precisa ter um ajuste da exigência do exercício. Então quando o personal trainer se propõe, Filó, boa noite, obrigado. Conceição, boa noite, obrigado, sejam bem-vindas. Cláudia Borges, Vanessa, obrigado a todo mundo que está chegando aí, sejam bem-vindos. Quando eu tenho a possibilidade de ter um personal trainer, e aí começa a ter algumas coisas muito legais na contratação de um personal competente. Ele vai pegar esse seu exercício que parecia fácil e vai colocar ele numa exigência, que a gente chama de exigência ótima. Não é nem acima, nem abaixo do que você deveria. Vai colocar num nível de exigência ótima. Tudo de acordo com as suas condições e de acordo com o seu objetivo. Por vezes, um personal competente, ele vai olhar você além das condições e do objetivo. Ele vai conseguir enxergar a sua necessidade. Condição, como você está. Objetivo, onde você quer chegar. Necessidade, aquilo que você precisa, mas não foi capaz de enxergar. Tá tudo bem.
É função do profissional conseguir enxergar além do que você imagina. Então, na construção de um treino, na presença de um personal trainer competente, ele vai fazer ajustes milimétricos, treino a treino. A cada sessão de treinamento, ele está te avaliando e fazendo ajuste. Você quer ver como é que começa uma sessão de treinamento na minha cabeça, né? Com um personal trainer. E aí, como é que você tá, Filó? Que bom que você chegou, vamos realizar mais um treino, legal. Eu te mandei a mensagem aqui há 1 hora atrás perguntando como é que você dormiu, se você se alimentou bem, se você está bem hidratado. Por que eu deveria, talvez, perguntar 1 hora atrás? Se der tempo, né? Porque se o cara acordou e já vem treinar, não dá nem tempo de perguntar. Você pergunta a hora que ele chega. Sempre pergunta. Porque sono de qualidade determina a disposição, determina ânimo, determina foco, determina memória, determina capacidade cognitiva para realizar. Sono de qualidade determina a condição de realizar o treino. Então a primeira pergunta que se faz é: e aí, como é que foi sua noite de sono? Dormiu bem? Legal. Foi dormir que horas? Ah, bacana. Acordou que horas? Pô, muito bom. Tá se sentindo bem agora? Tá com disposição? Não, beleza. Primeira pergunta é essa. Segunda é hidratação. E aí, tomou bastante água hoje? Hidratação é, na minha cabeça, até mais importante do que a própria alimentação ao longo do dia. Porque é mais fácil você se desidratar do que ficar desnutrido. Você acredita nisso? 24 horas sem comer, você vai sentir fome. 24 horas sem beber água, você desidrata. Sentir fome não quer dizer que você já está desnutrido. Consigo entender o que eu estou falando? 24 horas sem comer, ninguém morre. Desculpa, deixa eu fazer um parênteses aqui. 24 horas sem comer. Pra gente que tem, graças a Deus, a mesa, a fartura de comida a hora que a gente quiser, você não vai morrer de fome se você ficar um dia sem comer. Aliás, existe jejum de 12, 16, 18, 24 horas, e se você um dia se propor a fazer, você vai ver que não vai acontecer nada. Pelo contrário, você vai se sentir bem à medida que você explora esse jejum, quando bem organizado como profissional. Ou seja, ficar sem beber água é pior do que ficar sem comer pensando em exercício. Tem as pessoas, ah, meu Deus, eu tenho que comer alguma coisa para treinar. Calma lá, calma. Talvez não. Talvez você vai comer alguma coisa antes de treinar e aquele negócio vai estar no seu estômago na hora que você começar o treino. Talvez você vai comer alguma coisa que tem uma quantidade de açúcar muito grande e você vai começar o treino numa situação que não é favorável. Com muito açúcar chegando no sangue, vai ter que liberar um hormônio para tirar esse açúcar, e talvez você comece o exercício caindo a sua glicemia muito rápido, porque vai ter o músculo tentando pegar a glicemia, e vai ter o hormônio que foi liberado tentando jogar essa glicose para dentro das células, esse açúcar para dentro das células. Então comer algo muito doce antes de treinar pode não ser um bom negócio, para a grande maioria a gente chama rebote hipoglicêmico. Toma cuidado, então comer antes de treinar pode ser muito ruim. Agora, não estar hidratado para ir treinar é péssimo. Então, o profissional, o personal trainer, antes de começar uma sessão, tem que fazer esses questionamentos para ele conseguir entender em que direção vai a sessão de treino. Aí, a sessão de treino tem alguns objetivos, tem algumas etapas. Umas dessas etapas, a primeira que a gente fala que é a mobilidade e depois a estabilidade, que é trabalhar a liberdade das articulações, depois ativar os músculos que suportam essas articulações, diz muito sobre a avaliação postural que você faz do seu aluno. Avaliação de postura e avaliação de movimento, que a gente diz sobre os movimentos básicos funcionais para você ver se tem. Eu vou falar o nome técnico: hipomobilidade e ou hipermobilidade. Hipomobilidade está com baixa liberdade na articulação, as articulações estão meio restritas. Hipo, baixo, então tem pouca mobilidade. Hipermobilidade, está com muita frouxidão. Então você entendendo isso, entendendo postura, a primeira parte do treinamento você foca nesses aspectos. Soltar aquelas articulações que são mais travadinhas, ativar músculos que vão dar estabilidade para as articulações que são mais frouxas, e aí você então prepara o meio de campo para ir para a próxima sessão de treinamento, para a próxima etapa da sessão de treinamento. Dentro dessas partes de uma sessão de treinamento, vai ter a parte cardiorrespiratória, que a gente chama de aeróbio, pode ser na bicicleta, pode ser na esteira, pode ser chama um equipamento que chama elíptico, tem outro equipamento que é a escada, tem outro equipamento, enfim, tem vários equipamentos, a natação, a corrida, enfim, tudo isso a gente chama de aeróbio. Então, numa sessão vai ter estímulos dessa característica.
Dentro dessa sessão vai ter estímulos de força e resistência muscular. Dentro dessa sessão, dependendo da pessoa, inclusive para as pessoas mais longevas, trabalho de agilidade, trabalho de potência. Por quê? Sem agilidade e sem velocidade para responder no gesto, o risco de queda aumenta. Para os idosos tem trabalho de equilíbrio. Então percebe que uma sessão de treino ela é composta por vários momentos, por vários estímulos, e esses estímulos precisam ser organizados de acordo com uma característica, a gente chama de método, um jeito que eu possa evoluir para te exigir, dentro da condição ótima, te levar à sua melhor condição. Na mobilidade, na estabilidade, na resistência cardiorrespiratória, no fôlego, na força, na resistência muscular, na agilidade, no equilíbrio, na potência. Percebe que são várias competências físicas que eu não posso não ver. Eu tenho que ver que elas existem. Então, na contratação de um personal, sugiro que você busque um profissional que se qualifique com essas competências de acordo com as suas necessidades. E por que que isso é muito importante e como você poderia fazer isso? Por vezes, o serviço do personal, ele parece caro quando você pensa no longo prazo. Fala, nossa, eu vou assumir um compromisso com ele pro resto da vida? Primeiro que não. Você não precisa assumir um compromisso pro resto da vida. Segundo, que você não vai assumir um compromisso, a não ser que você queira, que você possa, e que aí seria interessantíssimo. Você não vai assumir um compromisso todos os dias da semana. Consegue entender? Então o personal, na minha opinião, humilde opinião, seria muito legal que você pudesse tê-lo, vou dar um exemplo, tá? 2 vezes por semana e planeja ali os primeiros 30 dias, afinal de contas você precisa saber se a entrega dele é de acordo com o que você espera, se a entrega desse personal está ao encontro das suas necessidades, se você está se sentindo confortável com ele. Óbvio, né, que um passo anterior a isso é você ter uma indicação, que você reconheça que ele foi recomendado para você. Então é importante que você tenha isso. Foi recomendado, você está satisfeito com a contratação? Agora analisa o que você está contratando. 2 vezes por semana, o primeiro mês. Fechou o primeiro mês, ele tem que fazer uma avaliação com você no começo, ele vai fazendo uma avaliação com você ao longo do tempo, chama avaliação diagnóstica, avaliação somativa. E depois tem uma outra avaliação para a gente poder comparar resultados. Tem que fazer essa avaliação, na minha opinião, no máximo a cada 6 semanas, o personal. 6 semanas. Afinal de contas, as mudanças do corpo vão acontecer e se você não estiver atento, talvez você está dando um estímulo ainda abaixo do que essa pessoa deveria. Ou está faltando com algum estímulo que você poderia estar dando, algum exercício, algum jeito que você poderia estar sugerindo esse treinamento. Então o personal tem que avaliar, todas as sessões, a questão de como a pessoa está. O personal tem que fazer uma outra avaliação diagnóstica completa, no máximo a cada 6 semanas. Eu faço normalmente para alguns alunos 4 semanas, outros eu faço a cada 6 semanas, tem uns que não gostam de fazer. Fala, bom, fica mais difícil de eu trabalhar sem informação, mas vamos seguir. Outros alunos, parte da avaliação, falam, olha, não tem como eu avaliar isso, eu preciso que você procure um colega médico, preciso que você procure um colega médico especialista nesse assunto, preciso que você faça essa análise, eu preciso que você me traga esta informação, eu preciso que você passe no outro colega que é o nutricionista, preciso que você fale com ele, eu não vou resolver isso para você. E a gente precisa que isso esteja resolvido, a gente precisa que isso esteja orientado. Então, um personal, quando ele tem essa visão sistêmica e integrativa, ele vai conseguir acobertar várias necessidades desse cliente, desse aluno. E no momento que você vai contratar esse personal, de novo, pensa de forma fracionada, pensa numa pequena etapa. Tanto para você ter um controle do investimento que você está fazendo, até para você ter uma noção se realmente aquilo é o que você está procurando. Finalizando esse entendimento, mais à frente, eu vou dar um exemplo, tem alunos meus que treinam comigo 3 vezes por semana, mas a grande maioria esmagadora eu falo, cara, eu quero estar com você 2 vezes. 2 vezes por semana. Os outros dias eu quero te dar autonomia. Os outros dias eu quero que você faça a rotina que eu vou deixar orientada. Então você vai executar mais 1 ou 2 vezes na semana, exercícios que eu não preciso estar lá, porque eu vou deixar de um jeito tão organizado que tu vai fazer numa boa, não precisa se preocupar. Vai lá e faz.
Eu já sei que essa escolha desse exercício você é capaz de fazer, nós já fizemos junto. Está aqui, eu fotografei, eu filmei, eu estou te enviando a sequência de exercícios que você vai fazer sem eu estar com você. Nos dias que nós estamos juntos, eu vou pegar esses exercícios e vou sugerir novos desafios no método ou vou sugerir novos exercícios como um novo desafio. E isso é fundamental para a gente manter essa escalada de ganhos, tanto de ordem motora, do complexo da coordenação, quanto do complexo da condição física. Então, coordenação, novos exercícios, novos desafios de movimento. Condições físicas, força, resistência, capacidade aeróbia, mobilidade ou flexibilidade. Percebe? Entender que existe tudo isso é fundamental para a gente poder dar um melhor estímulo para essa pessoa. A gente vai, de fato, trazendo resultados bacanas, resultados seguros, resultados honestos. Então, contratar um personal... Vou dar um outro exemplo só para finalizar. Olha que interessante. Esse aluno que eu comentei, o seu Haroldo, uma pessoa incrível, a esposa dele, a dona Helena, uma família maravilhosa, que delícia atendê-los. E no final tem chá com bolacha. Nossa senhora, é uma benção. Aí eu fico lá mais uns 15, 20, 30 minutos papeando, dando risada, falando bobagem para a gente se divertir. Afinal de contas, é do profissional da saúde ter esse lado humano, esse lado acolhedor, esse lado dessa entrega. Então eu cobro a sessão de treino, que dura em torno de 1 hora e 15, que é outra coisa que a galera também se atrapalha na entrega, né? Ai, tem que ser de 1 hora. Eu falo, não, cara, você está me contratando, vai ter dia que vai ser 45 minutos por causa da sua condição, e vai ter dia que vai ser 1 hora e 15, 1 hora e 20. Então eu quero ter liberdade para poder realmente fazer o melhor que eu posso dentro do tempo que eu estou com você. Mas eu não vou me limitar a fazer um atendimento de 60 minutos. O cara, deu, acabou. Não vou fazer. No exemplo do seu Haroldo, exemplo não, é um fato. A gente veio percebendo que algumas das dores que ele veio apresentando estava fora da minha competência, completamente fora da minha competência. Chamei um colega fisioterapeuta e falei, cara, preciso de uma avaliação sua, porque eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Fez a avaliação e falou, Vlad, não é da nossa área, vamos pedir uma avaliação clínica. E ele estava com resíduo de uma herpes que estava gerando dores profundas que eu não sabia, eu não tinha conhecimento sobre essa informação. E aí eu tive que acionar um outro colega que trabalha com laser terapia para fazer uma aplicação de laser para aliviar esse desconforto, essa queimação, esse rubor, essa ardência que a herpes provoca de forma mais profunda. E tá tudo bem. E eu abro mão de uma sessão minha para colocar o colega fazendo a aplicação de laser terapia. Porque eu preciso do meu aluno, do meu cliente, do meu paciente, de fato, bem atendido, bem acolhido. E à medida que surge uma condição que foge à minha competência, hoje eu tenho tranquilidade de falar, cara, isso não é meu. Eu preciso de um outro colega para te atender. Eu preciso de uma outra especialidade para te dar o suporte. Então, contratar um personal trainer é contratar uma pessoa que vai fazer parte, de novo eu vou resgatar essas informações, da sua rede de apoio e da sua rede de relacionamentos. Essas duas redes de apoio e de relacionamento vai criar uma rede de influência sobre você. Então, se você contratar um personal trainer, como eu disse, que é cachaceiro, baladeiro, bagunceiro, é uma influência que você vai ter. Se contratar um personal, que é uma pessoa que procura estudar essa visão de saúde sistêmica, de saúde integrativa, de saúde em uma visão mais ampla, não só olhando para o exercício, eu entendo que esse é um caminho mais seguro e salutar para você. Porque essa pessoa consegue entender até onde vai a competência dele e aonde que interrompe e começa a competência do outro colega da saúde. E pra gente que tem essa visão sistêmica é muito tranquilo falar, cara, isso aí não é comigo, eu preciso que outro colega dê uma análise, faça uma análise contigo. Isso é muito importante. Uma vez aconteceu com um aluno João e eu indiquei para Filó fazer uma análise nele. Eu falei, isso não faço a menor ideia do que está acontecendo. Tinha uma dificuldade de pigarro na garganta, tinha uma questão que foge completamente minha competência. E a Filó, que é fonoaudióloga, fez a avaliação dela, fez a análise e entendeu que tinha um jeito de fazer uma intervenção com ele que era providencial. E que não é da minha área. E está tudo bem. Eu não sei fazer isso. E está tudo bem. Bom, convido vocês, quem está aqui, convido vocês, em algum momento da sua vida, tenha um profissional, um personal trainer do seu lado.
Mas escolha com carinho, escolha com cuidado, escolha com atenção uma pessoa que realmente consiga fazer uma avaliação bacana contigo, consiga fazer de fato esse monitoramento ao longo dos treinos. Chegou, faz o questionamento, tá tudo bem, dormiu bem, que legal, como é que você está hoje? Às vezes uma palavra, a Cláudia Borges está aí, às vezes ela me traz uma palavra e fala, já entendi. Eu estava programando um tipo de treino e vou para um outro lugar, porque ela está com um negócio aí, se eu for na direção que eu tinha planejado, a gente não vai tirar o melhor do treino para ela hoje. Afinal de contas, o treino é para ela. O treino não é para mim. A escolha do exercício não é para mim. A escolha do exercício é para o aluno, é para o cliente. E por vezes o ajuste de um jeito de treinar naquele dia pode movimentar, mobilizar, direcionar esse aluno para um lugar diferente. Então aí entra naquelas outras habilidades neuropsicomotoras, né? Eu não vou nem falar disso aqui, porque aí estica demais o chiclete, é muito doido. Mas saber que existe um jeito de dar estímulos que vai mobilizar mais ou menos os aspectos neuropsíquicos da pessoa, aí, na minha opinião, é um outro jeito de olhar o treinamento individualizado, o treinamento com personal. E com idoso isso é incrível, cara. Com a pessoa com mais primaveras, ter essa visão neuropsicomotora, e eu vou fazer uma sequência de exercícios aqui com vocês, ao encontro disso, é reconstruir, resgatar ou preencher aspectos de movimento que por vezes só ficou lá na infância. E você vai desconstruindo essa capacidade de realizar esses movimentos e por vezes isso tem um significado e tem um impacto emocional muito grande na pessoa que avança as primaveras. E ninguém fala sobre isso ou fala-se muito pouco. Fala-se muito pouco do impacto emocional que a limitação física funcional do idoso começa a sofrer, e esse impacto emocional tem um prejuízo enorme nos aspectos da sanidade, né, psíquica dessa pessoa, do avançar das primaveras do idoso. Bom, contratem um personal, sim, não precisa ser pro resto da vida, vai por um tempo, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, contrate, tem alguém ali para ajudar um pouco mais, você entender você mesmo. Entender um pouco mais onde é que estão suas capacidades, entender um pouquinho mais o nível de exigência que você pode ser colocado, esse nível de exigência coordenativa e esse nível de exigência física. Tenha um personal. Vai ser um baita de um investimento que tu vai fazer. Eu não estou fazendo propaganda de mim, porque muitos que estão aqui eu não vou conseguir atender, nem conseguiria atender. Mas para mim é um grande privilégio poder, de fato, ajudar as pessoas a se movimentarem com uma condição mais apropriada, mais ajustada de verdade individualmente, tá bom? Para a gente finalizar, olha que legal como é que ficou aqui meu estúdio novo, ó. Fiz uma reforma, olha que legal a parede lá de trás. Ficou bonito, né? Eu adorei. Foi escolha da minha esposa essa parede aí, eu achei fantástico. E tá crescendo aqui, ó, tá crescendo, ó, tem mais coisa acontecendo ali, ó. Tem mais coisa. Estou preparando uma sala de aula incrível para poder dar mais aula, para poder criar mais mecanismos. Agora eu estou fortalecendo também o meu pessoal que trabalha com esse aspecto do profissional de educação física, de empresas relacionadas à área de serviço. Então tem mais coisas acontecendo. Mas você que está aqui no Método Mapas, obrigado pela presença de hoje. Grande beijo, forte abraço. Volto em 1 minuto, porque a gente faz uma sequência de exercícios aqui. Neuropsicofísicos, sistema nervoso, melhorar a minha cachola, o meu cérebro, incrível, quando eu faço exercício eu melhoro a estrutura cerebral. Psico tem a ver com os aspectos da psique, da emoção, dos sentimentos, mas também da minha inteligência. Então, neuropsicofísicos, físicos, por meio do movimento, eu vou melhorar meu sistema nervoso e vou melhorar meu sistema de inteligência emocional e inteligência cognitiva, tá bom?